E aí, pessoal, para quem perdeu o aulão de exercícios que eu dei, né, ao vivo, e também para o pessoal do terceiro B aí que ainda não teve a oportunidade também de ter essa aula, né, nós estamos aqui fazendo essa aula para continuar a nossa matéria, né? Tá aí matemática 1, probabilidade condicional, professor Diego Tavares. Então, essa aula é a resolução daquele TD que eu passei sobre probabilidade condicional para as duas turmas. E é a resolução, né, a explicação da resolução das 5 primeiras questões, tá certo? Que aí a gente vai explicando o conteúdo e vocês vão vendo como é que a gente calcula uma probabilidade condicional, tá certo? Então vamos para frente. Seja K um espaço amostral que contém os eventos A e B não vazios, a probabilidade de A acontecer, dado que B já aconteceu, é representada por, aí está aqui, probabilidade de A barra B, e é calculada da seguinte expressão. A gente lê isso aqui dessa forma. Probabilidade de A, sabendo que B já aconteceu. Tá certo? Então, você tem aqui a probabilidade de A, sabendo que B já aconteceu, que é igual à probabilidade de A interseção B. Lembrando que A interseção B é o quê? A interseção B é exatamente o que está em A, que também está em B. É a repetição dos dois. E a probabilidade de B, tá certo? Em alguns casos, né, a probabilidade da interseção de dois eventos pode ser calculada dessa forma. Se você retornar para cá, você vai ver, né, ó, que se eu quiser essa parte, é só jogar o B para cá, para cima, ó. E o B está dividindo, ele passa para o outro lado, multiplicando o P A barra B, que está aqui, tá certo? Então, vamos ao que interessa, que são as questões, né? A primeira questão do TD, né, você tem aí, é uma questão da PUC, que diz o seguinte: lança-se um par de dados não viciados. Se a soma nos dois dados é 8, então a probabilidade de ocorrer a face 5 em um deles é. Aí você tem 5 opções. A opção A é 1/2, opção B, 2/5, opção C, 4/5, opção D é 1/5 e a opção E, NDA, que significa nenhuma das anteriores, tá bom? Então, lembrando que para calcular a probabilidade condicional, você precisa encontrar o A, que é aquilo que a gente quer, o B, a gente calcula a probabilidade de B, que é a primeira probabilidade que aconteceu, e a interseção dos dois. Então, o que é que a gente está querendo saber? O A, né? É obter a face 5 no lançamento desses dois dados. Então, para obter face 5, tem que aparecer um 5 ou no primeiro dado, ou no segundo dado, ou também pode aparecer nos dois, né? Então, vamos lá. Se sair um no primeiro dado e 5 no segundo dado, tem um 5. Se sair um 2 no primeiro e um 5 no segundo, tá aí, tá certo? E aí tem também o 3 e 5, 4 e 5, 5 e 5, 6 e 5, né? Isso daí são as minhas opções, tá certo? Então vamos lá. Retornando aqui para a questão, você tem que definir o seguinte: ele quer a probabilidade de ocorrer a face 5 em um deles, tá certo? Só que ele sabe que a soma dos dois deu igual a 8. Tá certo? Então, já disse que essas são as minhas opções de obter a face 5. Tá certo? Só que aqui também poderia ter mais alguns que eu não coloquei, né? Que seria o 5,1, o 5,2, o 5,3, o 5,4 e o 5,6. Certo? Isso aqui também poderia ter a face 5. Então, eu deixei escapulir isso daí, mas isso não vai interessar para o resultado final da nossa questão, porque eu quero só definir o que é que a gente está precisando, que é obter a face 5. Então, vamos lá. B é obter a soma 8, né? A questão me diz que se a soma deu 8,
Qual a probabilidade de dar uma face 5? Então, o que eu já sei que aconteceu é o B. E o que eu já sei que aconteceu é que deu soma 8. Então, para dar soma 8, eu tenho essas possibilidades aqui, ó. 2 e 6, né? Isso aqui dá 8. Diego, o 1 não tem como somar 8, porque o maior é um 6, né? Então, 1 e 6 dá 7. Então, para dar soma 8 é a partir do 2. Então, 2 e 6 dá 8. 3 e 5 também dá 8. 4 e 4, 8. 5 e 3 dá 8. E 6 e 2 dá 8. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades com soma 8. E lembrando que o espaço amostral de dois dados é 36 elementos. Então, a minha probabilidade vai ser 1, 2, 3, 4, 5 sobre o espaço amostral, que é 36. Então, essa é a probabilidade de B. O que a gente não calcula é a probabilidade de A. A gente calcula a de B e calcula agora também o próximo, que é A interseção B. Então, vamos pensar o seguinte. O que é A interseção B? É o que está nos dois. Então, eu quero que tenha soma 8 e eu quero que nessa soma 8 tenha uma face 5. Então, é obter soma 8 que tenha uma face 5. Então, a gente tem que olhar para cá e ver em quais desses aqui tem 5 e soma 8, né? Ó. Esse daqui tem a face 5 e soma 8. E esse daqui também tem face 5 e soma 8. Então, a probabilidade da interseção vai ser quem? 2 elementos, num total de 36. Então, a probabilidade da interseção é 2 sobre 36. Então, agora a gente já tem todos os dados que nós precisávamos, então agora a gente vai simplesmente pegar e aplicar na fórmula. A fórmula é probabilidade de A, sabendo que B aconteceu, é probabilidade da interseção sobre a probabilidade de B. Então, essa de cima aqui, a gente calculou lá que é 2 sobre 36. E isso a gente vai ser sobre a probabilidade de B, que a gente também calculou, que é 5 sobre 36. Olha, eu tenho um 36 no denominador aqui e tenho um 36 nesse denominador aqui. Então, eu posso cortar os dois, né? Vamos lá? Pronto. E vai sobrar o quê? Um 2 e um 5. Então, a minha probabilidade deu 2/5, né? Que não precisa converter em porcentagem, porque as opções estão em fração. Então, a resposta certa é alternativa B. Ok? Primeira questão resolvida. Vamos passar logo para a segunda questão. Se você ficou com alguma dúvida, depois a gente se comunica lá pelo nosso ambiente virtual de sala de aula. Segunda questão. Universidade Estadual de Londrina, né? Diz o seguinte. No diagrama a seguir, o espaço amostral S representa um grupo de amigos que farão uma viagem. O conjunto A indica a quantidade de pessoas que foram a Maceió e o conjunto B a quantidade de pessoas que foram a Fortaleza. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, para a gente não confundir, é definir dos dois aqui quem é Maceió e quem é Fortaleza, porque eu estou vendo um S, estou vendo um B e estou vendo um A. Quando eu penso em Fortaleza, eu penso no F. Quando eu penso em Maceió, eu penso no M. Então, vamos definir logo. Fortaleza, segundo a questão me fornece, é o conjunto B, né? E vamos ver quantas pessoas foram para Fortaleza. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com mais essas 3 aqui que também estão no grupo de Fortaleza. Então, 7 com esses 3 fazem 10 pessoas. E o outro grupo, consequentemente, é Maceió, né? Então, Maceió tem essas 3 aqui e mais essas 3 que também fazem parte de Maceió. Esse do meio, que são 3, são pessoas que foram a Fortaleza e também foram a Maceió. E esses 3 de fora são pessoas que não foram nem a Maceió nem a Fortaleza. Então, como é que eu defino o meu espaço amostral? Só contar todo mundo, os que foram para Fortaleza, os que foram para Maceió e os que não foram para lugar algum.
Então, em Fortaleza aqui, ó, eu já contei que tem 10, né? Aí mais 3 aqui, faz 13, com 3 de fora, 16. Esse é o meu espaço amostral. Então, também tenho todos os meus dados. Lembrando, Fortaleza são 10, Maceió são 6, a interseção dos dois, 3, e o total, 16. Ah, e aqui tem o restante da questão. A empresa de turismo que está organizando a viagem fará o sorteio de uma passagem gratuita. Considerando que a pessoa sorteada já tenha ido para Fortaleza, assinale a alternativa que indica a probabilidade de que ela também já tenha ido para Maceió. Lembrando que essas questões vocês já têm, e mesmo assim, mesmo vocês tendo, eu vou enviar pelo ambiente virtual, caso vocês não tenham mais, ou caso vocês tenham deixado aí no armário de vocês antes da quarentena. Tá certo? Então, o que é que ele quer saber aqui? Probabilidade de que ela também já tenha ido para Maceió, sabendo que ela já foi para Fortaleza. Então, eu quero saber se ela foi para Maceió, sabendo que ela já foi para Fortaleza. Ou seja, eu quero todas as pessoas que eu já sei que foram para Fortaleza, e dentre essas pessoas que eu já sei que foram para Fortaleza, eu quero saber a probabilidade das pessoas que também foram para Maceió. Aí eu tenho as opções 18,75%, 30%, 33,33%, 50% e 60%. Vemos que aqui já tem que converter em porcentagem, né? Então, vamos à solução. Primeira coisa, escolhe o A. Segunda coisa, vamos definir o A, né? Então, vamos lá. O A é ter ido a Maceió, que é o que eu estou procurando saber, tá certo? Então, ter ido a Maceió foram quantas pessoas? 6 pessoas. Se você olhar pelo diagrama, você vai perceber isso daí, né? Que são as 3 que foram por 2 e mais aquelas 3 que ficam fora. Tá certo? O B tem que ser as pessoas que foram para Fortaleza. A gente já viu lá que são 10 pessoas que já foram para Fortaleza. Então, a probabilidade que eu tenho que calcular é a B, como sempre, né? 10 sobre o total de 16, que é o meu espaço amostral, que eu já falei para vocês, tá certo? Então, a interseção é ter ido para Maceió e também ter ido para Fortaleza, ou seja, ter ido às duas cidades, tá certo? Então, são só 3 pessoas que foram para as duas, né? Como o espaço amostral é 16, aí eu tenho que a probabilidade da interseção é 3 sobre 16. Aí aplicamos na fórmula agora. Essa parte de cima deu 3 sobre 16 e a parte da probabilidade de B deu 10 sobre 16. Mais uma vez dá para cortar aqui, ó. Tá certo? Então sobrou 3 sobre 10. Diego, mas lá não tem essa opção não, porque lá está em porcentagem. Então o que é que eu vou fazer? 3 sobre 10 é 30%, né? Diego, por que aqui 3 sobre 10 é 30%? Se eu dividir 3 por 10, vai dar 0,3. E 0,3 é 30%. Outra maneira, se eu multiplicar em cima e embaixo por 10, se eu multiplicar o 10 por 10, vai aparecer um 100 de porcentagem. Se eu multipliquei embaixo, eu também multiplico em cima. 10 vezes 3, 30. 30 sobre 100, 30%. Aluno de terceiro ano não é para estar pensando nessas bobagens, não. Olhou 3 sobre 10, já sabe que é 30%. Tá certo? Então, a resposta correta, mais uma vez, é a alternativa B. Terceira questão. Universidade Federal do Pará. No estado do Pará, 94% dos estudantes do ensino médio estão matriculados em escolas públicas. Se a probabilidade de esses estudantes serem negros, aí ele define aqui o que é negro, né? Pretos mais pardos. Se a probabilidade de estudantes serem negros é de 75%, então a probabilidade de o estudante do ensino médio estar matriculado em escola pública e ser negro é de... Aí eu tenho essas opções. A, 23,5%. B, 45,5%, C, 55,5%, D, 67,5% e E,
70,5%. De qualquer forma, eu vou ter que converter para porcentagem e também vai ter um númerozinho quebrado aí, né? Então, vamos lá para a solução. Escolhendo o A. O A é cursar o ensino médio, não é isso? Que é 94% que a minha questão fornece. O B é ser negro. Também a questão fornece que é 75%. A interseção B tem que ser negro e cursar o ensino médio. Tá certo? Isso daí a gente não sabe. Tá certo? E ele está procurando saber exatamente isso. A probabilidade, tá certo? De ser negro e cursar o ensino médio. E a questão não me fornece. E também não é condicional. Porque os eventos A e o evento B são eventos independentes. Não depende um do outro. Tá certo? Cursar o ensino médio tem 94%. Então, se são as pessoas que cursam o ensino médio, elas podem ser negras ou não negras. Tá certo? E o fato de ser negro, 75%, ela não necessariamente está no ensino médio. Então, nenhum depende do outro. Essa questão é uma questão de eventos independentes, que é a próxima matéria que a gente vai estudar, mas no TD que eu fiz está como condicional, né? A, a pessoa que fez essa questão, ela resolveu por probabilidade condicional e eu não sei como foi que ela chegou a isso, mas ou então estava errado e ela resolveu colocou errado como sendo condicional, mas na verdade essa questão é de eventos independentes, certo? Que é bem mais fácil do que condicional. Porque a probabilidade de eventos independentes é quando eu quero descobrir a probabilidade da interseção, certo? E aí a interseção é que está em A e está em B. Então, quando tem um ou, a regra do ou é somar. Quando tem um i, é multiplicar. Por isso que fica a probabilidade de A vezes probabilidade de B, tá certo? Então, vamos passando, né? A probabilidade da interseção vai ser probabilidade de A vezes probabilidade de B. Probabilidade de A é 94%, que é cursar o ensino médio. Então, está aqui, 94 sobre 100. Probabilidade de B é 75%, que é ser negro. 75 sobre 100. Eu coloquei em fração para ficar mais fácil as contas para a gente, tá certo? Então, quando eu multiplico 94 por 75, e vai dar o quê? Vai dar 7.050. E 100 vezes 100 vai ser 10.000. Tá certo? E aqui eu posso cortar esse zero aqui com esse, ó. Sobrou 705 sobre 100. Tá certo? 705 sobre 100 não, perdão, cortei só um zero, né? Então é sobre 1.000. E aí eu sei que quando eu tenho 3 zeros aqui embaixo, eu vou ter 3 casas decimais, não é isso? Então vai ficar 0,705. E para converter em porcentagem, a gente sabe que a vírgula caminha 2 casas para a direita. Se ela caminhar uma casa, fica 7,05. Se ela caminhar 2, fica 70,5%. Então, a alternativa é bem mais fácil nessa questão. A próxima aula vai ser sobre eventos independentes e a gente vai resolver várias questões desse tipo. Quarta questão é da FGV, que é a Faculdade Getúlio Vargas. A questão diz o seguinte: em um grupo de turistas, 40% são homens. Se 30% dos homens e 50% das mulheres desse grupo são fumantes, a probabilidade de que um turista fumante seja mulher é igual a: letra A, 5 sétimos, letra B, 3 décimos, letra C, 5 sétimos, letra D, 1 meio, letra E, 7 décimos. Então, vamos lá. Aqui eu fiz
é, um esquema, eu não estou lembrando o nome agora, mas um esquema aqui que a gente vê muito, muito em biologia, certo? E aí eu separei, ó. Aqui são os turistas, tá certo? Porque eu não estou passando o mouse, são os turistas. Desses turistas, ele pode ser turista homem e pode ser turista mulher. Tá aqui o homem viajando, tá aqui a mulher lá na França. Que é igual a Dimitri lá na França, a lourinha e tal. Beleza. Aí dos homens, tem homem que fuma, aqui é o cigarrinho verde, e tem homem que não fuma. Proibido fumar aqui. Das mulheres, tem mulher que fuma e tem mulher também que não fuma. Então, assim, quando a gente volta à questão, a gente vai ver aqui que um grupo de turistas, 40% são homens. Ó. 40% são homens. Se o total é 100%, se os homens são 40%, as mulheres só podem ser 60%, né? Tá certo? E a questão me fala também que 30% dos homens são fumantes. Só que os homens são 40%. Então, não me acho parecido, não acho que eu vou falar aqui parecido com o que a Dilma falou. Mas, na verdade, se os homens são 40%, aqueles 30% vão ser considerados 30% dos 40%. Certo? 30% dos 40%. Porque não é 30% dos homens? E os homens não são 40%? Então, é 30% desses 40% que são homens. Ok? Mulheres. A metade das mulheres, ou seja, 50% das mulheres são fumantes, né? A questão me fala. Só que as mulheres são 60%. Então, vai ser 50% desses 60% aqui, ó. Ok. Pronto. Então, está definido tudo que eu preciso, né? Logo, a minha probabilidade vai ser o quê? Eu quero saber a probabilidade de ser uma mulher que fuma. Sabendo que é uma mulher se ela fuma, né? Então vai ser a probabilidade de ser uma mulher que fuma sobre o total de fumantes entre homens e mulheres. Então tá aí, deixa eu voltar aqui um pouco. Probabilidade das mulheres fumantes sobre aqui o espaço amostral, que é a probabilidade de todas as pessoas que fumam. Então vamos só analisar isso aqui. As mulheres que fumam são essas aqui, ó. 50% de 60%. E o total de fumantes são esses 30% vezes 40%, somado com esses aqui, ó. E quem é que fuma? Essa galera aqui, homem, e essa galera aqui, que é mulher. Tá certo? Então, vamos lá. 50% vezes 60% são as mulheres que fumam. Sobre os homens que fumam, somado com as mulheres que fumam. Os homens que fumam, 30% vezes os 40% dos homens. E eu vou somar com as mulheres que fumam, que é isso daqui. Aí tem uma ruma de zero para cortar agora, né? Vamos lá cortar, ó. Cortei esse zero com esse zero. Esse daqui com esse, ó. Bacana? Aqui em cima vai sobrar, ó. 5 vezes 6, 30. E 10 vezes 10, 100. Aqui vai sobrar, ó. 3 vezes 4, 12. 10 vezes 10, 100. 5 vezes 6, 30. 10 vezes 10, 100. Então, a setinha para cá vai me fornecer o quê? 30%, que é 5 vezes 6. Isso sobre 12%, que eu acabei de falar, mais 30%. Quando eu somo esses dois, vai dar 42, né? Então, vai ser 30% sobre 42%. Dá para cortar os dois 100, né? Sobrou 30 sobre 42. Diego, não tem nenhuma resposta que dê isso daí, não. Porque isso daqui não é uma fração irredutível. E o que é uma fração irredutível? É uma fração que você não consegue mais simplificar.
Então, a gente pode simplificar isso daqui, tá certo? 30 é a mesma coisa que 5 vezes 6. E 42 é a mesma coisa que 7 vezes 6. Então, tanto 30 quanto 42 dá para dividir por 6. Então, vou dividir em cima e embaixo por 6, tá certo? 30 dividido para 6 dá 5. E 42 dividido para 6 dá 7. 5 sétimos. Tá certo? 5 sétimos. Aí tem gente que vai querer marcar essa opção, né? Alternativa A. Se você quis marcar a letra A, você marcou certo. Tá beleza? Próxima questão. UP, né? Não sei que universidade é essa, né? Mas é uma questão de universidade, tá certo? Questão 5 e última questão, beleza, galera? Para a gente encerrar a aula. A urna A tem 9 cartas numeradas de 1 a 9. E a urna B contém 5 cartas numeradas de 1 a 5. Uma urna é escolhida aleatoriamente e uma carta é retirada. Se o número é par, a probabilidade de a carta ter saído da urna A é igual a letra A, 4/5, letra B, 10, 19 avos, C, 19,45 avos, D, 2 nonos e E, 6, 19 avos. Tá certo? Lembrando que aqui tem uma curiosidade ou uma pegadinha. Eu tenho duas urnas, né? Uma numerada de 1 a 9 e a outra de 1 a 5. Então, para escolher a urna, eu tenho uma opção, se eu quiser escolher a A, eu tenho uma opção entre duas urnas, ou seja, a probabilidade de escolher a urna A é 1/2. Da mesma forma, se eu quiser escolher a B, eu só tenho uma urna B no total de duas urnas. Então, se eu quiser escolher a urna B, também é 1/2, tá certo? Então, vamos lá. O A, o B e a interseção. O A é, eu quero que tenha saído da urna A, certo? Sair da urna A, eu já falei para vocês que é 1/2, porque tenho duas urnas e eu tenho uma opção que é a A. Então, uma opção no total de duas urnas, a probabilidade é 1/2. B, tem que ser um número par. Detalhe, tem que ser um número par. Na urna A, tem números pares, porque é de 1 a 9. Então, eu tenho 2, 4, 6 e 8 que são pares dentro da urna A. Tá certo? Na urna B, eu também tenho números pares. Não é de 1 a 5? Eu tenho o 2 e o 4, que são pares dentro da urna B. Tá certo? Então, a probabilidade de ser um número par vai ter que ser os números pares da letra A mais os números pares da letra A, não, da urna A, mais os números pares da urna B. Então, vai ser isso daqui, ó. Número C par tem que ser 1/2 para escolher a urna A, tá certo? Escolher a urna A, 1/2. E 4 nonos, que é o quê? Eu tenho 4 números pares na urna A, num total de 9. Então, isso daqui é a probabilidade do número par da urna A. E também na urna B, para escolher a urna B, 1/2. E tem 2 números pares na urna B. Então, 2/5. Certo? Agora, vamos calcular essa soma aqui para saber quanto é que vai dar. Vamos lá. Essa conta aqui eu só fiz repetir aqui, ó. Agora tem um artifício que nós podemos fazer para facilitar a nossa vida, ó. Primeiro é isso, ó. E se eu observar que 4 dá para dividir para 2, né? Então, 4/2 vai dar 2, né? Então, vai ficar 1 em cima e um 2. 2 vezes 1, 2. Então, vai ficar 2 nonos, ó. 4 dividido para 2 dá 2. 2 vezes 1, 2. Aí repete o 9 embaixo. Tá certo? E aqui eu posso cortar o 2 e o 2, ó. Sobrou em cima o 1 e o 5 embaixo. Pronto. Quando eu for somar o 2 nonos com o 1/5, eu preciso tirar o MMC. Aí fica como exercício para vocês calcular o MMC. Eu já calculei o MMC de 9 e 5, que dá justamente 45.
E aí eu preciso efetuar aqui a soma de frações com denominadores diferentes, que eu tenho que fazer o quê? Pega o MMC, divide pelo denominador, que é o de baixo, aí o resultado dessa divisão eu multiplico pelo de cima, que é o numerador. Então, vamos lá. 45 dividido para 9 vai dar 5. 5 vezes 2 dá 10. 45 dividido para 5 dá 9. 9 vezes 1, 9. Então, fica 10 mais 9 sobre 45, que vai dar 10 mais 9, 19 sobre 45. Certo? E aí não dá mais para fazer nada, né? Não dá para simplificar. E se você for notar, tem a opção 19 sobre 45 lá. Se você marcar, você vai marcar a opção errada, porque isso daqui não é o que eu estou querendo saber. Isso daqui é só o resultado do B, tá certo? Então vamos seguir para encontrar a interseção agora. A interseção é o quê? Tem que ser um número par e tem que ter saído da urna A, tá certo? Então, mais uma vez, eu vou usar aqui eventos independentes, ó. Regra do I. Então, tem que multiplicar o número C par, né? Tem que multiplicar o número C par com ter saído da urna A. E eu já mostrei para vocês no cálculo anterior que ser um número par deu 19 sobre 45. E ter saído da urna A, 1 meio. Só que como a gente ter saído da urna A é isso daqui, né? Ser um número par e ter saído da urna A. Saiu da urna A e ser um número par. Ah, perdão, gente. Eu falei errado. Ser um número par e ter saído da urna A. É só os números da urna A que são pares, que a gente já calculou lá, né? 1 vezes 4, 4. 2 vezes 9, 18. Aí simplificando vai dar 2 nonos, que a gente já fez na questão anterior. Bem aqui, ó. Vou voltar aqui para vocês verem. Ó. Bem aqui, ó. Ter saído da urna A. Ó, ter saído da urna A. Voltar aqui, ó. Ser um número par que vem da urna A, ó. Tá aqui, ó. E eu calculei, né? Quando eu calculo essa parte aqui, ó, que é exatamente o que eu tenho lá, vai dar 2 nonos. Então, vou passar logo para lá. Então, ser um número par e ter saído da urna A, é isso daqui que o resultado vai dar 2 nonos. E aí eu posso agora aplicar a fórmula, né? Essa parte aqui da interseção é o 2 nonos, né? E essa parte do B é que é aquilo que eu acabei de calcular, que é aquela 19 sobre 45. Então, vai lá, 2 nonos sobre 19 sobre 45, corto A. Vou dividir o 2 por 9, ó. Porque o 9 dá para dividir para 9, obviamente, e o 45 dividido para 9 vai dar 5, né? Corta aqui, dá 1. 9 dividido para 9 dá 1. 45 dividido para 9 dá 5. Então, vai sobrar o quê, ó? Um 2 em cima e 1 embaixo, né? Sobre um 19 em cima e um 5 embaixo. Tá certo? Aqui não dá para cortar ninguém, mas isso daqui é uma divisão de frações, né? Divisão de frações, vocês aprenderam lá no ensino fundamental, que eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda fração. Então, ó, repito 2 sobre 1 e inverto isso daqui, ó. Em vez de ser 19 sobre 5, 5 sobre 19. Aí 2 vezes 5 dá 10, e 1 vezes 19 dá 19. Então, 10 sobre 19 não dá mais para fazer nada, né? Nada, nada, nada. Então, alternativa B. Tá certo, galera? Então, a gente chega ao final da nossa aula, né? Espero ter ajudado. Vocês assistam a aula. Se precisar voltar à aula, volte. Se precisar tirar alguma dúvida, entre em contato comigo. E aí vocês têm as outras questões para concluir. Acredito que são mais 5 questões, né? No nosso próximo encontro, pode ter certeza que a gente vai estudar sobre probabilidade da união, probabilidade de eventos independentes, tá certo? E aí encerra a probabilidade. Encerrou a probabilidade de eventos independentes, eu vou resolver
todas as questões, escutem, todas as questões de probabilidade da apostila da Academia Enem, certo? Eu vou tentar pegar todas as apostilas. Se na Academia Enem não tiver todas as questões do Enem de probabilidade, eu vou pegar, desde quando o Enem começou, todas as questões de probabilidade eu vou resolver aqui, tá certo? Não sei se vou resolver ao vivo ou se eu vou resolver aqui e deixar gravado para vocês. Mas depois desse, desse aulão de questões do Enem só sobre probabilidade, seria, no caso, antes da quarentena, a nossa avaliação bimestral. Mas aí nós iremos fazer essa avaliação online aqui, tá certo? E então, bom estudo para vocês, tá certo? E aproveitem essa nova ferramenta que vai ficar disponível para vocês olhar quantas vezes vocês quiserem, tá certo? Então, tudo de bom para vocês, bons estudos e até a próxima.